Amém, glória a Deus. Boa tarde a todos, amigos, irmãos. Em nome de Jesus. Hoje é domingo, né? Eu queria compartilhar uma palavra hoje em nome de Jesus para a igreja, né? Para o corpo de Cristo, para todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus, para todo aquele que tem fome da palavra, para aqueles que estão com sede demais de Deus. Amém? Para aquele que quer e que está buscando uma resposta de Deus. Amém. Eu quero compartilhar uma palavra no nome de Jesus, uma palavra que possa realmente chegar ao encontro da tua realidade, que chegue ao encontro das tuas petições, daquilo que vocês estão orando, pedindo para Deus, né? Eu tenho compartilhado esta semana algumas pílulas de salvação para nós, em nome de Jesus, mas hoje eu quero compartilhar não só uma pílula, eu quero compartilhar hoje né? O remédio da nossa alma, que é a palavra de Deus, aquilo que nos cura, aquilo que nos sara. Amém? Que seja o nome de Jesus exaltado, que seja o Espírito Santo tomando controle total e absoluto, né? Que seja o nome de Deus Pai sendo glorificado, amém? Em nome de Cristo Jesus, amém? E que vocês possam realmente serem edificados, serem realmente ministrados por Deus. Eu simplesmente, como eu costumo dizer, eu sou um instrumento, né? Sou um instrumento, uma ferramenta que Deus, na sua infinita graça, na sua infinita misericórdia e compaixão, ele vem usando, né? Para levar palavras, para trazer uma mensagem do coração de Deus para aqueles que realmente estão voltados realmente a escutar a Deus. Amém? Amém? Em nome de Jesus. Então, a palavra de Deus é para aqueles que eu amo. Então, se você ama o Senhor, se você tem esse amor, esse apego pelo Senhor, pela sua palavra, então essa palavra é para você. Amém? Em nome de Jesus. Eu creio que Deus é maravilhoso. Eu creio que, assim como hoje, muita gente está se reunindo aqui no Brasil para celebrarem uma festa pagã do carnaval. Muitas pessoas celebrando, dando vontade, toda a sua vontade para a sua carne, né? Dando culto à carne, dando culto ao pecado, dando culto à imoralidade, dando culto, né, à sua própria alma, seus próprios desejos, suas próprias vontades. Infelizmente também, muitos não vou dizer cristão porque seria uma ofensa para nós como igreja cristã, né, do Senhor Jesus, muitos crentes, né? Falo crente porque crente é até o diabo, né? A Bíblia diz que os demônios creem e eles tremem. Então, porque eles creem e sabem realmente quem é Deus, né? Glória a Deus. Então, irmãos, é muito triste hoje, né, a realidade, né, que muita gente aproveita, né, essas celebrações, essas festas pagãs para se afastar de Deus, para se desviar do caminho, né, e dando vazão ao pecado, né? Infelizmente é a realidade, mas Deus, ele sempre, segundo a palavra de Deus, Deus sempre, ele reserva um remanescente. O remanescente são as pessoas fiéis, pessoas pecadoras, pessoas que têm falhas, assim como eu, como você, mas são pessoas que realmente entendem, que amam a Deus, pessoas que são dependentes de Deus, que sabem que sem Deus não somos nada, sabem que sem Deus não podemos fazer nada, sabem que sem Deus não podemos chegar a nenhum lugar. São esse remanescente que Deus está buscando. Jesus falou para aquela samaritana que a hora é, a hora vem, quando, aleluia, vem, Deus vai levantar. Deus está buscando verdadeiros adoradores, aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade. Então eu creio que esses adoradores são esse remanescente que o próprio Deus ele tem reservado na sua mão, né, pelo Espírito Santo, amém? Em nome de Jesus, em meio às lutas, em meio às batalhas que apresentamos dia por dia nesse mundo, porque nós temos uma luta entre a carne e o espírito, temos uma luta entre nós com as trevas, temos o inimigo da nossa alma, que é o diabo, temos o inimigo da igreja, que é Satanás mesmo, que é o próprio mundo. A palavra de Deus diz que no mundo jaz o maligno, então o mundo, né, ele faz o que do mundo ele pertence, ele faz o que o mundo é, né? Aleluia, mas glória a Deus, porque nós somos filhos de Deus, aqueles que amamos fazer a vontade de Deus, ou que nos esforçamos para, pelo menos, fazer
algo que agrade a Deus Todo-Poderoso, né? Somos esse remanescente, né? Que pelo menos queremos marcar um pouquinho a diferença, né? Trazer a diferença, influenciar ao mundo com aquilo que é diferente em nós, amém? Porque que influencia o mundo, aleluia, através de nós é o Espírito de Deus, é o Espírito da verdade. É Ele que está nos guiando, nos ensinando para nós sermos pessoas influenciadoras, né? Para levarmos salvação, para levarmos, aleluia, palavras de vida, palavras de salvação, palavras de consolo. Hoje em dia as pessoas se conformam com tão pouco, irmãos. Eu estava vendo, não sei se essa postagem é antiga, é velha, realmente, né? Mas já vi uma postagem aí que nas redes sociais, que não sei quando, que tempo foi que levantaram uma igreja, fizeram um negócio gospel lá, no meio do sambódromo, irmão, é uma coisa, uma abominação, sabe? É uma coisa realmente do mundo mesmo, uma coisa que não é de Deus, não foi guiado pelo Espírito Santo. São pessoas que estão somente fazendo aquilo que eles querem fazer, da sua própria vontade, da sua carne, porque Deus é Deus, né? Não existe, né? Jesus falou que não tem essa mistura, não se pode misturar a luz com as trevas, o que é de Deus é de Deus, amém? Jesus falou para os discípulos, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, nós temos que dar a Deus a nossa vida, o que é de Deus, o que Deus merece. Amém? É isso que tem que ser assim, né? Como cristãos, como filhos de Deus, como lavados, como remidos, como purificados pelo sangue do Cordeiro, como pessoas que foram perdoadas, como pessoas que deixaram o mundo para trás, né? As coisas velhas já passaram, e eis aqui todas são feitas novas em Cristo Jesus, amém? Então nós entendemos que o cristianismo verdadeiro é isso, amém? Quando nós entendemos que somos de Cristo, que somos de Deus, somos de Jesus, aleluia, que somos cheios, batizados, aleluia, pelo Espírito Santo, que o nosso nome está escrito no livro da vida e que ninguém pode apagar o nosso nome, que nem Satanás, nem o mundo, nenhuma pessoa pode apagar o nosso nome do livro da vida, sempre e quando, agora falo, sempre e quando eu, primeiramente, e vocês permaneçamos firmes em obediência ao Senhor, temendo a Deus, em santidade. Diz a palavra que sem santidade ninguém verá Deus, ninguém verá o Senhor. Então nós não podemos nos enganar pensando que um simples glória a Deus, um simples ir para um culto ou cantar uma música, um hino, um coro, irmãos, falar de Jesus vai te levar, né? Vai te levar para o céu, que já você já tem as portas dos céus abertas. Não, irmãos, a vida, a salvação, entrar no céu é um processo que nós conquistamos aqui na terra através de uma vida de obediência, de santidade, agradando a Deus, sabe? Não agradando ao homem, agradando a Deus, fazendo aquilo que Deus se agrada, fazendo aquilo que Deus nos manda na sua lei, aqui na palavra. A lei de Deus é a Bíblia, é a palavra de Deus, aleluia. É por ela que foram criados os céus e a terra, e é por ela que Deus disse que nós somos chamados de filhos de Deus. É pela palavra de Deus que somos chamados de filhos de Deus. Não é porque eu quero, não é porque eu digo que eu sou filho de Deus, não é porque Deus disse que pela sua palavra nós somos chamados filhos de Deus, somos filhos adotivos de Deus pelo sangue de Cristo, através de Jesus. Hoje nós, e pela fé, somos chamados de filhos de Deus. Não é porque nós queremos, não é porque nós queremos nos achar melhor que vocês, não é porque Deus disse na sua palavra. E se Deus disse, está dito, está falado. Deus é Deus, amém? Ele é o Senhor. Se Ele disse na sua palavra que nós somos filhos pela fé, que nós somos filhos lavados, remidos, purificados pelo sangue do Cordeiro, não tem ninguém que apague isso, não tem ninguém que anule isso, amém? É o próprio Deus, amém? Então Deus, irmãos, Ele sabe quem são os seus filhos também, né? Ele sabe, Deus sabe quem é César, Deus sabe quem é César, Deus sabe aquilo que há de Deus de mim, Deus sabe o que não há de Deus dentro de mim, amém? O Espírito Santo, ele vai estar fazendo o seu papel para o qual ele foi enviado. O Espírito Santo, ele foi enviado para quê? Para convencer ao homem do pecado, da justiça, do juízo, e para guiar a igreja, guiar os filhos de Deus
a toda verdade e a toda justiça. Então o Espírito Santo, ele joga um papel muito poderoso, muito importante aqui na terra, aqui dentro, no meio da igreja, aqui dentro do meu e do teu coração. Amém? Então o Espírito Santo é quem vai nos guiar a toda verdade e toda justiça. Não sou eu quem vai te guiar, não é carne, não é homem nenhum, é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo quem vai te santificar, sempre e quando você queira e busque agradar a Deus, sempre e quando você queira buscar, aleluia, um nível de santidade, que você se sinta em paz consigo mesmo, se sinta em paz com Deus, se sinta em paz com as pessoas. Irmãos, mesmo você sabendo e eu também sabendo que nesse processo, nessa caminhada de sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus, de sermos santificados pelo Espírito Santo de Deus e pela palavra de Deus, você vai se ganhar inimigos de graça, sabe? Pessoas que não vão gostar de você, pessoas que não vão ir com a sua cara, pessoas que vão odiar você do nada, sabe? Porque com Jesus foi assim. Jesus, ele pregou a palavra, ele pregou a verdade, ele agradou ao Pai, ele fez a vontade de Deus, o Pai, ele fez tudo o que o Pai mandou. E mesmo assim, a igreja daquela época, vamos dizer assim, os evangélicos daquele tempo odiaram Jesus, criticavam ele, desejavam matar ele e mataram ele. Então assim, Jesus mesmo nos demonstrou que nós, para agradar a Deus, né, nós não vamos ser uma moedinha de ouro para agradar as pessoas, sabe? Os apóstolos depois falaram assim na Bíblia, né, a quem julguem vocês mesmos, a quem é melhor agradar a Deus ou aos homens. Então nós, você e eu, sabemos que é melhor agradar a Deus do que aos homens. Amém? Então eu falo assim, eu tenho que agradar a Deus por em cima de César, por em cima de mim, porque tem coisa que eu quero fazer, tem coisa que eu penso, que eu digo eu vou fazer, mas quando Deus dá a última palavra, eu não faço nada, porque Deus é Deus na minha vida, Ele que determina os meus passos, Ele que determina cada decisão. Amém? Para mim pode parecer importante uma decisão, mas quando Deus diz assim, César, não é isso, César, não faça isso, César, não vai para lá, então Deus, Ele é a palavra final. Amém? Porque diz a palavra de Deus que o homem pode fazer planos, mas a última palavra, a decisão certa, vem da boca do Senhor. Amém? Então, assim, Deus é Deus. Então, irmãos, o Espírito Santo, ele foi colocando essas palavras, mesmo que eu estava para falar algumas coisas para a igreja de hoje, aqui no Brasil. Irmãos, é muito triste hoje a igreja, vemos que a igreja hoje em dia não é a igreja de anos atrás, que era forte, que era poderosa em oração, que gostava, né, de buscar a Deus de uma forma faminta, sedenta, né, com diligência, né, com fogo. E hoje em dia, irmãos, não se vê nada disso. As pessoas vão para a igreja somente por cumprir um compromisso, né? Como se fosse uma profissão, como se fosse um trabalho secular, não porque amam a Deus de fato, não porque realmente querem ser guiados, ser instrumentos poderosos e sobrenaturais nas mãos de Deus e guiados pelo Espírito Santo. Porque se fosse assim, você veria nas igrejas, você veria nas reuniões, você veria o poder de Deus se desatando, você veria os milagres se manifestando, você veria as pessoas chegando, buscando a salvação, buscando a palavra, né? Você veria realmente transformação, libertação. Aquele que está em pecado, aquele que tem pecado escondido, pecado oculto, aquele que tem uma vida dupla, eles seriam transformados, eles seriam confrontados pela palavra, pela presença do Espírito Santo no meio da reunião. Aleluia. Mas hoje em dia, não, irmãos, é muito triste hoje. Mas sabe, tem uma palavra de Deus profética no livro do profeta Isaías, aqui no capítulo 6, diz assim: vinde. É um convite do Espírito Santo, um convite do próprio Deus. Vinde e voltemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos curará, feriu e nos atará. Aquilo que eu falo, aquele que te coloca a ferida é o mesmo que vai atar a ferida, é o mesmo que vai te curar, é o mesmo que vai te sarar. Tem pessoas que dizem, porque Deus permitiu que aconteça isso comigo, porque Deus permitiu que eu sofresse isso e aquilo. Mas Deus diz aqui, Ele coloca a ferida, mas Ele também vai te atar. Amém? Ele vai te sarar. Mas o que Deus quer realmente, de fato, hoje, é que nós venhamos. Se Deus faz um convite para nós, para o povo de Deus, vinde e voltemos ao Senhor, é porque a igreja se voltou contra Deus, deu as costas para Deus. Os filhos hoje estão de costas para Deus. A igreja se afastou de Deus, se afastou de viver a vontade de Deus, se afastou de viver o plano de Deus, se afastou de viver o propósito de Deus. Então Deus te faz um convite hoje, vinde, igreja.
igreja. Voltemos ao Senhor. A palavra profética é voltemos ao Senhor. Aleluia. Eu vejo pessoas profetizando de avivamento, de despertar. Mas como vai acontecer um despertar, irmão, se a igreja está longe? Então Deus fala assim, 20 e voltemos primeiramente para que aconteça um avivamento, um despertamento sobrenatural na igreja. Nós temos que nos voltar a Deus primeiramente, em jejum, em oração, em humilhação, em arrependimento, como Jesus começou a pregar, né? Arrependei-vos, convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então o reino de Deus vai se manifestar na terra, vai se manifestar na igreja, quando a igreja se volte ao Senhor em arrependimento e se converta dos seus maus caminhos. Amém? Então, porque Ele despedaçou e nos curará. Não disse que foi o diabo, não disse que foram os demônios, disse que foi o próprio Deus, porque Ele, Deus, despedaçou e nos curará. Amém? Aleluia. Deus nos curará. Feriu, Deus nos feriu e nos atará. O versículo 2 diz assim: após 2 dias nos dará vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos em sua presença. Amém? Aqueles que já têm lido a palavra, aqueles que têm uma mentalidade profética, que estão voltados para o ambiente, para o mover profético, eles entendem essa palavra, né? Após 2 dias nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos em sua presença. Amém? Jesus está voltando, estamos no segundo milênio, estamos no segundo dia, porque diz a palavra de Deus que um dia para o Senhor são como 1000 anos, e 1000 anos para Deus são como um dia. Amém? Então já estamos no segundo dia, no segundo milênio. Amém? Estamos caminhando rumo ao terceiro milênio. Então, nesse tempo, diz a palavra que ao terceiro dia nos ressuscitará. Deus está trazendo um tempo, aleluia, um manto de ressurreição. A igreja precisa ressuscitar. O Espírito Santo tem que trazer de volta esse poder, essa unção de ressurreição que levantou a Lázaro dos mortos, aleluia, que levantou o próprio Senhor Jesus, aleluia, que subiu ele para o céu. Então Deus, ele quer desatar esse mesmo poder hoje em dia para a igreja, para que se manifeste o sobrenatural, para que aquilo que estava dormindo, para que aquilo que estava como morto se ressuscite e se levante de novo, aleluia, em nome de Jesus. Após 2 dias nos dará vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos em sua presença. Diz aqui o versículo 3, então conheceremos se prosseguirmos em conhecer. Numa versão antiga diz assim, né? Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Mas eu gosto também, como diz esta versão, então conheceremos e se prosseguirmos em conhecer ao Senhor. Então você vai conhecer mais a Deus se você vai prosseguir, se você continuar em conhecer a Deus, né? Um dos problemas hoje dos filhos de Deus, dos ministros de Deus, que não querem conhecer a Deus, só querem conhecer algo daquilo que eles leem, daquilo que eles estudam, mas não querem conhecer a Deus. Aqui a palavra diz que prosseguirmos em conhecer o Senhor. Não disse que prosseguimos conhecer aquilo que diz a Bíblia, o Senhor. Ou seja, eu falo assim, a palavra conhecer, quando eu conheci a minha esposa, falando assim, um exemplo real. Quando eu conheci minha esposa hoje, né, eu tive que me chegar a ela, me apresentar, né, manter um relacionamento, né, manter uma amizade, manter uma intimidade. Chegamos a namorar, chegamos a noivar e nos casar. E depois que nós nos casamos, hoje em dia somos um matrimônio, hoje em dia já temos quase 14 anos de casado, nos mantemos um relacionamento. Porque hoje em dia eu posso dizer a minha esposa me conhece, e eu posso dizer eu conheço a minha esposa porque nós temos um relacionamento. São mais de 14 anos conhecendo essa mulher, e são mais de 14 anos ela me conhecendo. Então eu conheço a minha esposa, eu posso falar dela, né, com os olhos fechados, tranquilo. Assim como ela pode falar de mim, ela sabe quais são as minhas fraquezas, ela sabe quais são as minhas fortalezas, ela sabe naquilo que eu sou bom, e ela também sabe naquilo que eu não sou bom, assim como eu também sei. Então assim, conheçamos se prosseguirmos em conhecer ao Senhor. Então, da mesma forma, do mesmo jeito, nós temos que conhecer ao Senhor. Não é somente falar de Deus, não é somente falar do Senhor se você não conhece Ele. Sabe, você não pode falar de Deus se você não conhece Ele. E para conhecer Ele, você tem que manter um relacionamento, você tem que fazer uma amizade, como uma amizade através do Espírito Santo. Você tem que ter intimidade com Ele, aleluia, com aquilo que Ele fala. Você tem que ter uma vida com Ele,
quando você tem uma vida com Deus, realmente, aleluia, aí você pode falar dele, porque você tem um conhecimento, porque você tem uma relação, um relacionamento, agora você pode falar livremente. Eu conheço Deus, porque Deus falou comigo, porque, aleluia, ele se revelou a mim, assim como as pessoas falam. Então assim, nós temos que conhecer a Deus, não é somente falar de Deus. Falar de Deus é muito fácil. Falar de Deus, qualquer pode falar de Deus. Um mundano que passa pela rua pode falar de Deus e fala de Deus. Um satânico que conhece a Bíblia fala de Deus, porque ele tem leem a Bíblia, né? Os advogados leem a Bíblia, eles falam de Deus, mas eles não conhecem a Deus. Eles não conhecem o autor da vida. Eles não conhecem o autor da Bíblia. Conhecer a Bíblia é fácil, mas conhecer a pessoa de quem a Bíblia fala é outra coisa, é outro nível, é outro nível de intimidade com a pessoa de Deus. Né? É a pessoa, não é falar de Deus, é a pessoa, conhecer a Deus. Tipo assim, como falou Jó, Jó não conhecia Deus, ele falava de Deus, como todo mundo hoje prega e fala, né? Falam de Deus, é muito fácil. Jó falava de Deus, mas conhecer a Deus ele não conhecia. Até que Deus se revela para ele, até que Deus confronta ele, até que Deus começa a mostrar o coração a ele, até que Deus revela o orgulho que havia dentro dele, e Jó fala para Deus, responde para Deus: Senhor, de ouvidas eu te conhecia, de ouvidas, mas agora meus olhos te veem, agora eu já sei quem tu és, agora eu sei que o Senhor é real, agora eu sei que tu vives, agora eu sei que o Senhor realmente é uma pessoa, não é somente um boato, porque muitas pessoas falam de Deus como um boato, daquilo que escutam dos outros, né? Eu escutei o pastor tal, eu escutei o pregador tal, eu escutei o profeta tal, fulano de tal, mas não conhecem a essa pessoa chamada Deus, o Senhor, o dono da nossa fé, da nossa vida. Então falar de Deus é muito fácil hoje em dia, irmão. Eu vejo todos os dias pelas redes sociais, está cheio de poesia, de filosofia evangélica, o gospel, por falar assim, né? Muitas mensagens bonitas também, mas eu perguntaria se será que de fato Deus é conhecido hoje? De verdade? Sabe, eu creio assim que a pessoa mais interessada em ser conhecido é o próprio Deus. Porque se Deus não estivesse interessado em que nós conheçamos Ele não nos daria essa palavra, mas Ele fala assim: vinde, voltemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos curará, feriu e nos atará. Após 2 dias nos dará vida, ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos em sua presença. Então conheceremos. Olha aqui, então conheceremos, né? Se prosseguirmos em conhecer ao Senhor. Sabe, esse prosseguir fala assim, para mim, eu entendo assim, para mim, eu entendo essa revelação que prosseguir para mim significa caminhar com fome, caminhar com sede, estar desesperado sempre por saber o que Deus está pensando, o que Deus está querendo que eu faça, a vontade de Deus, conhecer o profundo e o íntimo de Deus, sabe? Como eu vou conhecer o coração de Deus? Se Deus é Deus, sabe? Unicamente através do Espírito Santo, como disse o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. Somente o Espírito Santo pode te ensinar e revelar o que há no coração de Deus e no profundo de Deus. Unicamente é o Espírito Santo. Só que hoje as pessoas não querem viver uma vida com o Espírito Santo. Então, como vão conhecer a vontade de Deus? Como vão conhecer a Deus se não são guiados pelo Espírito Santo? Né? É uma coisa impossível. É impossível conhecer a Deus se você não anda guiado pelo Espírito Santo. Diz Romanos 8,14 que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são esses os filhos de Deus. Então o filho que conhece o Pai, ele realmente é guiado pelo Espírito do Pai, pelo Espírito Santo, o Espírito da verdade. Então assim, se prosseguirmos em conhecer a Deus, o Senhor, aleluia, é porque você tem uma intimidade, uma fome, um desespero por conhecer mais de Deus. Ontem eu estava falando para meus sobrinhos, olha, tem um tempo que eu passei 1 ano orando a Deus. Acho que foi no ano 2015, 2014, 2015. Eu passei orando a Deus 1 ano, irmãos. Eu me escondia para os matos, para os montes. Eu orava a Deus: Senhor, me mata, manda um raio, cai um galho de uma árvore na minha, manda uma onça que me mata. Irmão, era uma oração muito doida, muito maluca. Porque, irmão, porque eu descobri um segredo nesses momentos doidos de jejum, de oração. Eu descobri algo que o apóstolo Paulo descobriu, por isso que Paulo fala assim, aleluia, o apóstolo Paulo fala assim, melhor é estar com Cristo. Esse melhor é estar com Cristo, não é assim, Paulo não falou da boca para fora. Eu descobri isso pessoalmente, na minha pele, para a glória do Senhor Jesus. Melhor é estar com Cristo. Eu sentia a Deus tão pertinho que eu queria estar com Ele. Eu não queria estar aqui. Eu não me importava com nada, nem com ninguém.
Eu queria só ir com o Senhor, porque eu descobri, eu sei que é melhor estar com Cristo. Eu falava para Deus, Senhor, eu não sou o apóstolo Paulo, eu sou o César, eu quero ir contigo, eu quero ir com o Senhor, não me importo com nada. O Senhor sempre vai levantar pessoas para fazer a tua obra, porque a tua obra não pode parar, não vai parar até que se cumpra a tua palavra. Então, Senhor, eu quero ir contigo. E por isso que eu fazia essas orações, Senhor, me leva, manda um raio, que cai um galho de uma árvore, manda uma onça e tantas coisas loucas, sabe? Mas Deus, né, é Deus, né? A vontade de Deus é quem vai prevalecer. Deus depois mostrou que não era o tempo de Deus, de eu ir com Ele, que ainda não era minha vontade, não era a vontade de Deus. Então, assim, eu estou vivo agora é pela vontade de Deus, porque a minha vontade era que eu queria ir com Ele, sabe? Eu queria ir com Ele. Para mim, melhor é estar com Cristo, melhor mesmo, literalmente. O Davi também descobriu isso, que Davi falava assim, melhor é estar um dia na tua presença que 1000 anos fora dela. Então, um dia que você se meta na presença de Deus, de cheio de verdade, profundamente, somente você e Deus. Somente você e Deus, você vai descobrir isso. Você vai querer estar e não vai querer sair da presença de Deus. Amém? Glória. Então, prossigamos em conhecer ao Senhor. Prossigamos, não desmaie, não desmaie, prossiga em conhecer quem é Deus, quem é, aleluia, de quem a Bíblia fala. Não escute somente boato daquilo que eu estou pregando, daquilo que outras pessoas falam. Não. Descubra por você mesmo, descubra pela tua própria intimidade, pelo teu próprio desejo. Busque a Deus, se meta com Deus e descubra o que significa conhecer a Deus. Quando você fale com autoridade, eu conheço Deus. Por isso que eu falo assim, você escuta um pouco arrogante, quando eu falo assim, ninguém vai me enganar. Pode chegar muitas pessoas dizendo assim, mas a pessoa quando conhece Deus, quando conhece como Deus fala, quando Deus fala, quando é o Espírito de Deus e quando não é, essa pessoa sabe realmente que não vai se deixar enganar tão facilmente. Então, por isso que eu falo assim, irmão, para mim é difícil que qualquer pessoa, qualquer crente, ministro, seja quem for, me enganar, é muito difícil. Por quê, irmão? Porque já tem um momento profundo e posso dizer, eu conheço quem é o meu Deus, quem é o Deus de César Augusto Machado Figueira, o meu Deus, aquele Deus que as pessoas que estão aqui na Bíblia, que foram inspiradas por Deus, eles falaram. E eu posso dizer porque ele se revelou a mim de uma forma e depois eu falo disso, depois já tenho falado, mas depois eu falo um pouco mais sobre isso. Mas a palavra de hoje, irmão, é para que nós venhamos prosseguir em conhecer, em manter, em fortalecer o nosso relacionamento com Deus, com o Senhor, né? Com o Senhor. E uma das coisas que eu quero falar assim, para fazer um parênteses rapidinho, tem pessoas que me perguntam na minha própria língua, né? Venezuelana, né? Em espanhol, que porque eu prego mais em português do que em espanhol. Por quê? É muito simples, porque Deus me chamou para este país, né? É muito simples, porque Deus me chamou para o Brasil, né? Deus me entregou esta nação debaixo dos meus pés. E uma oração que eu fiz para Deus no ano 2008, Senhor, eu quero pregar na língua deles para que eles entendam o que tu estás falando através da minha vida no nome de Jesus. Então eu prego em português, aleluia, porque é Deus, aleluia, na minha vida, é uma resposta de Deus. E é um chamado de Deus, é um propósito do próprio Deus, não é propósito de homem. Então assim, se você se desagrada, glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Mas para mim, para César, é agradar a Deus, é o que me importa. Não é agradar você. Se você quer escutar a palavra de Deus e entende, glória a Deus, espero que o Espírito Santo te convença, porque Ele quem vai te convencer, não sou eu, é o Espírito Santo de Deus. E uma coisa, Ele vai te convencer e transformar quando você deixar Ele. Quando você deixar Ele transformar a tua vida. Não adianta escutar a palavra de Deus, não adianta escutar pregações se você não quer mudar. Se você não quer que Deus faça algo dentro de você. Está entendendo? Então assim, irmãos, mas para aqueles que querem, em nome de Jesus, eu falo assim, prossigam em conhecer ao Senhor. A sua saída está preparada como amanhã, e Ele virá a nós como a chuva. Como chuva tardia e anterior que rega a terra. Glória a Deus, Jesus está voltando, né? Ele virá como chuva. Tem até uma música aí do adorador brasileiro, né, que diz que Ele virá como chuva, né? Ele virá como chuva. Ele está vindo. Eu creio que uma das formas de Jesus vir
em nós ou sobre nós é quando nós buscamos Ele, quando nós buscamos Ele com fome, com desespero, com paixão, né? Com arrependimento, com quebrantamento, aí Deus desce como chuva sobre nós, no lugar onde você invocar o nome do Senhor, e a tua vida será totalmente mudada e transformada. Amém? Aí você, por onde você passar, né? Como o apóstolo Paulo, por onde Paulo passava, né? Acontecia algo. É porque ele estava cheio de Deus. Ele estava cheio do conhecimento de Deus. Não era só de unção, não era só de um poder invisível, era cheio do conhecimento de Deus. Paulo conhecia Deus, porque Deus se revelou e ele buscou conhecer. E eu, a modelo de Paulo, para mim, Jesus, claro, e o apóstolo Paulo, para mim, são exemplos bíblicos, né, de fé, de pessoas que se entregaram ao chamado, de pessoas que conheceram e tiveram um encontro com Deus, de pessoas realmente que entenderam a vontade do Pai nas suas vidas. Irmãos, não é fácil, porque nenhuma parte da Bíblia diz que é fácil. No mundo teremos aflições todos os dias e a tendência é piorar. Mas temos que estar confiados, porque quem nos chamou, né? Quem nos chamou é Deus, né? Deus falou para Josué: não fui eu que te falei? Então, assim, se foi Deus que me chamou, se foi Deus que te chamou, se foi Deus que te escolheu, foi Deus. Então, Deus não é mentiroso. Deus é verdadeiro, amém? Deus te abençoe, que Deus te guarde. Deixo essa palavra para ti, em nome de Jesus Cristo. Enquanto o mundo está louvando o mundo, enquanto o mundo está prestando culto a Satanás, né? Cultua ao Senhor, prossiga em conhecer a Deus, prossiga em manter a tua intimidade com o Espírito Santo, prossiga em manter a tua comunicação e a tua comunhão com Deus. Faça uma aliança, renova a tua aliança, o teu pacto de amor, de adoração, de serviço a Deus. Renova, faça uma nova aliança com Deus, né? No teu ministério, em nome de Jesus. Hoje tem pessoas que precisam renovar a sua aliança espiritual com Deus, em nome de Jesus, para que Deus venha fazer realmente o sobrenatural nas suas vidas, em nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus, que vocês que vão para a sua igreja, para vocês que vão cultuar a Deus, tenham um bom culto, que vocês venham com o coração realmente aberto, entregado, derramado diante de Deus, amém? Que ponham os seus olhos no Senhor, o autor e consumador da minha e da tua fé. Amém? Boa tarde, bom domingo, e que Deus abençoe a todos nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Shalom, a paz do Senhor.